Opa, e aí, campanha? Opa, beleza? Beleza? E aí, vamos começar? Vamos? Tem como tu colocar o título aí no... Coloco. Aí, fixa aí pra nós aí o título. Beleza, vamos começar. Fixar. Aí. Fechado. Bom, boa noite, galera. Mais uma live aí, né, do Sou Marinheiro. Nós vamos estar discutindo hoje, assim como ontem, o edital da prova de aprendiz marinheiros de 2021, que vai acontecer, né, a previsão da prova, ela está prevista aí para acontecer em julho, mas as inscrições vão abrir este mês, e por isso aí é importante a gente estar comentando aqui todo o edital. Então, nosso objetivo hoje é justamente estar falando, discutindo o edital. Ontem nós já falamos ali os primeiros tópicos do edital. Hoje nós teremos a continuidade e vamos estar falando especificamente hoje da prova e das outras etapas complementares. Então, se você não viu, né, vai estar, a live anterior está disponível lá para a galera que quiser assistir também. Então, vamos começar. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Ontem nós falamos do edital. Paramos no item 6, Rafael. Isso. Eu queria só voltar um pouquinho no item 5. Queria complementar o item 6. E a gente passa rapidamente o item 5 novamente. Na verdade, só comentar aqui. Ó, o item 5, ele vai falar do concurso público, né? E ele vai falar das etapas do concurso público. Então, as etapas que vão consistir nesse concurso. Nós falamos na live passada. No item 6, agora, a partir do item 6 em diante, o item 6, o item 7, o item 8, ele vai descrever cada uma dessas etapas. Então, ele vai falar, lá no item 5, é como se fosse um índice, né? Um sumário. Ele fala, ó, vai ter uma prova objetiva, vai ter ali uma análise documental, vai ter um teste físico. E agora, a partir do item 6 em diante, ele vai estar ali falando o que é as especificidades de cada um dessas etapas do edital. O item 6 em específico é muito importante. Por que é muito importante? Opa! Por que é muito importante o item 6? Porque é o único item do edital, é a única etapa do edital que é classificatória. Nós falamos a vez passada, nós falamos na live passada, que existem etapas que são classificatórias e existem etapas que são eliminatórias. A etapa classificatória, a única etapa classificatória, é a etapa da prova escrita. É na prova escrita, então, que vai dar o quê? Quem que vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, a classificação. As outras não vai classificar mais ninguém. Então, se você ficar ali, não ficar dentro das vagas na etapa da prova escrita, você vai fazer, dependendo da sua classificação, você até vai fazer os exames, mas você não vai entrar. Você só vai entrar se alguém estiver na sua frente e desistir. Então, para mim, eu acho que o Érico vai concordar comigo, a etapa mais importante é a prova escrita, porque é ela que vai dizer se você vai entrar ou não no concurso público, né? E aí ele começa falando dessa etapa que é a prova escrita. E aí ele fala o seguinte, ó, que são 4 matérias. 4 matérias de quais matérias são? São português, matemática, ciências, aí vai estar dividido em física e química. Nós falamos ontem que essa matéria de ciências não tem, ele não fala, o edital não fala a quantidade de questões de física e a quantidade de questões de química, mas sim ele vai falar de quantidade total. E inglês, são 15 questões de português, 15 questões de matemática, 15 questões de física e química, né, ciências, e 5 questões de inglês, totalizando aí 50 questões. Queria fazer só um comentário que eu fiz ontem, eu acho que é importante, é o seguinte. Em qualquer preparação de prova, de concurso, normalmente dificilmente você vê um concurso que cai uma matéria só, normalmente cai algumas matérias. E acontece muito das pessoas se dedicarem somente a uma matéria.
E acaba que ela não tem uma dedicação completa nas outras, por exemplo, também no Enem. Isso acontece em diversas provas de seleção. E acaba que ela vai muito bem naquela matéria que ela se dedicou e nas outras ela não vai tão bem. Então vai a primeira dica aí, ó. O edital, ele vem mostrando todas as matérias, ele vem mostrando os itens, os tópicos de cada matéria. Então é importante você dar atenção a todas elas. Porque é isso que vai fazer a diferença daquele cara que ficou em primeiro colocado e aquele cara que não passou na prova. Por quê? Porque talvez ele tenha dado somente atenção a uma parte do edital ou a uma parte da matéria. Falar alguma coisa aí, Baganinho? Sim, sim. Acho que Nesse já item? posso entrar aqui na parte da prova escrita em si, que é o item 6. Conforme Show! você falou aí, são 15 de língua portuguesa, 15 de matemáticas, 15 de ciências, física e química e 5 de inglês. Aí dentro dessa etapa, pessoal, quem vai ficar eliminado? Vamos lá. A prova, ela tem um valor de 100 pontos. E cada questão, são 50 questões no total, valem 2 pontos cada questão. Vai ficar eliminado quem? Quem não obtiver nota até 50 pontos. Tá? Então, nota inferior a 50, tirou 49, está eliminado. Também vai ser eliminado nota inferior a 10 pontos nas disciplinas de matemática, português e ciências. Então, vamos lá, você está fazendo a prova e não conseguiu atingir 10 pontos em matemática ou português ou ciências, que é física e química, também está eliminado. E esses 10 pontos equivalem a acertar no mínimo 5 questões dentro de cada um desses campos. A prova escrita ela vai ter os locais divulgados, de acordo aqui com o edital, os locais vão ser previamente divulgados. E o candidato que ele quiser mudar de local, ele vai ter só até 20 dias após essa divulgação. 20 dias corridos. E o horário da prova, que vai ser divulgado também, é o horário de Brasília, pessoal. Tá tudo nesse item 6, bem relacionado aí, tudo em negrito, que são partes importantes que o candidato deve saber. E o item 6, ele vem trazendo também uma informação que a gente até falou na live de ontem. Se você não viu, corre lá. Que é a parte do comprovante de inscrição. Esse comprovante vai ser divulgado aonde? Vai ser divulgado no site do SSPM, que é o mesmo site que vocês vão realizar as inscrições para fazer a prova de aprendiz marinheiro. Certo? Quer falar, Rafael? Não. Aí, o que acontece? É que ele vai falar também, ainda nesse item, né? Que a questão do horário, né? Você falou aí muito bem, mas ele já indica que o horário de abertura, né? A prova vai começar às 8 horas, né? 8 horas, ó, às 8 horas serão abertos os portões, 9h30 serão fechados e 9h50 até 9h50 o candidato vai ter para se apresentar na sala. Um ponto importante que eu quero aí também fazer um comentário nesse sentido é o seguinte, que é o horário de prova. Já dando uma dica aí para a galera que já está se preparando ou a galera que vai tentar fazer a prova. O horário de prova é algo extremamente importante, porque às vezes você se dedica lá um tempo, alguns meses ou até alguns anos para uma prova e acontece de ver candidatos chegando atrasados. Todas as provas têm candidatos chegando atrasados, depois do portão. Por quê? Porque não se planeja. Você tem que, naquele dia, se preparar. Ou no dia anterior, você se preparar. É separar o material que você vai levar. É você sair com antecedência, de forma que você garanta a sua chegada no local de prova no tempo hábil, você se preparar para entrar na sala, você se preparar para chegar no local, você conhecer o local de prova com antecedência. Porque eu vejo muito isso, alguns candidatos que chegam depois do horário, ou aqueles candidatos que vão tentar entender onde é o local na hora da prova. Às vezes ele nunca foi naquele local, e aí ele vai pegar um ônibus, vai chegar lá, ele vai estar perdido, ele não vai saber onde é. Então, esse tipo de preparação, ela faz parte do processo. Então, é importante você, que vai fazer a prova, já estar preparado. Você ali se dedicar um tempo para conhecer o seu local de prova, para entender. Por isso que as lives que a gente tem feito, o objetivo é justamente esse. A gente está conhecendo a prova, né? E conhecendo também esses itens que são itens que têm eliminado alguns candidatos. Por exemplo, o horário. É muito importante você estar
a par do horário e a par do local de prova, que normalmente, depois do período de inscrição, né, a inscrição vai acontecer e a instituição ela vai divulgar os locais de prova individual de cada um, e aí você vai ter lá o seu cartão de inscrição, com o seu local de prova, o horário direitinho, o material que você vai ter que levar. Então é só você ir separando esses itens aí, e a gente vai, quando for publicado, a gente vai estar comentando aí também. Isso. Ainda no Aí, ó, item tanto que... 6, Rafael. Ah. Pode falar, pode falar. Não, tanto que ele fala aqui, ó, os candidatos que chegarem ao local de realização da prova com os portões fechados não conseguirão fazer a prova, e ele fala que ele é responsável do candidato. Claro, a Maria não vai se responsabilizar pela sua falta de responsabilidade, né? De chegar no local lá no horário atrasado. Sim, sim. Não tem desculpa. Se o ônibus atrasou, se o pneu do carro furou, é o que você está falando. O candidato ele tem que chegar bem cedo lá no local de prova, para assim que abrir o portão já procurar a sua sala e aí ficar aguardando o início da prova. Continuando no item 6, Rafael, o edital ele é muito repetitivo nas coisas em que os candidatos eles costumam errar no dia do concurso. Aí ele traz o seguinte aí, que os itens que o candidato ele tem que portar. Galera, se você está entrando agora nessa live, só dando um pausa aqui, Rafael, está entrando agora nessa live, nós estamos falando sobre o edital de aprendizes marinheiros, que é uma oportunidade para quem tem entre 18 e 21 anos. Então, se você conhece alguém que acabou de se formar no ensino médio, não sabe o que fazer, está procurando emprego, essa é uma excelente oportunidade para seguir carreira na Marinha do Brasil, tá? Divulga aí, manda o aviãozinho, manda esse link aí para o pessoal que vocês conhecem, que a gente está discorrendo sobre o edital. Nós, do Sou Marinheiro, estamos lendo o edital aqui. Então, quais os itens que os candidatos eles têm que levar, têm que obrigatoriamente levar no dia da prova? Vamos lá. Documento oficial com foto. Documento oficial nós já discorremos isso um pouco na live de ontem. Volta lá e dá uma olhada, mas são RG, são esses documentos que são expedidos por órgãos públicos. RG, certificado de reservista, passaporte, carteira nacional de habilitação. Esses são exemplos de documentos oficiais com fotos. A relação com esses documentos está numa parte mais adiante do edital. Mas o edital ele é bem repetitivo em itens que os candidatos erram. Tá? Próximo item que o candidato tem que levar. Ele tem que levar o comprovante de inscrição. Porque naquele comprovante vai estar escrito qual sala que ele vai realizar o concurso. Então, há locais de realização de prova que são muito amplos. Há quartéis de marinha que eles têm diversas salas e isso aí tem muitos metros quadrados para você percorrer e descobrir onde é que é a sua sala. Então é importante você levar o seu comprovante de inscrição, que assim que você chega no local da sua prova, você já mostra esse comprovante e pergunta para a primeira pessoa que tiver fardada ali organizando o certame, para ver onde é que é essa sala de aula que você vai prestar o exame. Próxima coisa aí, ó. Caneta esferográfica feita em material transparente, azul ou preta. Por que tem que ser azul ou preta? Porque na hora de marcação do gabarito são as únicas canetas que vão ser aceitas pela máquina leitora. Que é uma coisa que o edital também traz. Além disso, pode-se levar lápis. Lápis tem que lembrar que é sem marcação, sem aqueles lápis que tem tabuada, nada escrito. E o candidato também pode levar borracha. Aí vamos lá. O candidato chegou na sala de aula e não trouxe esses materiais. Ele vai poder pedir emprestado? Vai. Ele vai poder pedir emprestado para os colegas. O certame não dá isso para o candidato, não. Mas ele só pode pedir, o Rafael, assim, antes de iniciar a prova. Depois que iniciar a prova, ele não pode pedir, não. Mas vai no que aquilo que eu estava falando, né? Você se prepara para uma prova, então não tem por que você não levar o seu material. Você se preparou, você estudou, você dedicou o tempo, não tem por que você chegar atrasado, não tem por que você não levar o seu material. Então é importante você saber qual material você pode levar e no dia você realmente levar esse material, né? E ele vai falando, né? Ele escreve, inclusive ele fala as características. Por exemplo, a caneta, como o Paganini falou aí, ó, ela é preta ou azul, como qualquer concurso, e transparente. Então, aquela caneta que não tem transparente, né, ela não vai poder ser utilizada. E o fiscal, ele tem esse direito, porque o fiscal, ele se baseia em quem? No edital. Então, quando ele chega lá e vê você com uma caneta que não é transparente, ele tem o direito de você falar assim, olha, você não vai poder realizar a sua prova com essa caneta. E aí, se você não tiver levada a adequada, ou você vai ter que pedir emprestado antes de começar a prova, mas aquele rapaz que está do seu lado, ele pode ser seu concorrente, ele pode não querer te emprestar. Ele é o concorrente, ele não vai querer te emprestar. Ele é o concorrente, exatamente, ele não vai querer te emprestar. Nem eu ia querer, ele é meu concorrente. Então, o que acontece? Você vai ser prejudicado, você não vai conseguir fazer a prova,
porque você não vai ter uma caneta adequada, porque você não leu o edital ou porque você não assistiu a live aqui que a gente está falando. Então, é importante você estar atento Exatamente. a esses detalhes, porque esses detalhes podem custar aí a sua aprovação no seu concurso. E você vai ter que fazer no ano seguinte, se você tiver idade, né? Isso. É, Vamos Rafael, uma passar um coisa a se pouco? lembrar também disso daí é que o candidato, o bom candidato, ele tem que ter no mínimo duas canetas, tá, pessoal? Duas canetas é o Perfeito. mínimo, é o mínimo. Você não pode ir para o concurso com uma caneta só, isso não existe. Tem que ir com duas canetas no mínimo. Por quê? Porque se a primeira falhar ou estourar, você tem a segunda ali para tentar te salvar. Então, prova de concurso, qualquer concurso é assim, não é só o concurso da Marinha, não. E vamos lá, posso continuar aqui, Rafael? Pode, claro. Então, galera, uma parte importantíssima desse edital é o seguinte, do edital de aprendizes maneiros, é na hora de você fazer a gravação da resposta no cartão resposta, porque você vai resolver a prova numa folha, vai ter uma folha lá onde você vai ter as questões de português, matemática e ciências em inglês, e você vai transportar essas respostas que você marcou na prova para um cartão. E é esse cartão que vai ser lido pelas máquinas na hora de apurar para saber quantos pontos você realizou no certame. Ou seja, aquele papel, aquela folha onde estavam as questões, não é aquilo que é levado em consideração. O que é levado em consideração é o cartão resposta. Então, na hora de marcar o cartão resposta, o item 6, que é o item no qual nós estamos lendo aqui, ele fala que você tem que preencher a bolinha por completo, tá? Tem que preencher a bolinha lá da questão por completo. Não pode preencher mais de uma bolinha por questão, senão aquela questão vai ser anulada. E isso é feito por uma máquina leitora, pessoal. Não é feito manualmente, não. Não tem uma pessoa que fica contando ali quantas alternativas, quantas questões você marcou a alternativa correta. É uma máquina previamente programada que vai fazer essa leitura. Beleza? Então, o edital frisa isso, frisa nesse item 6 essa parte, as canetas preta e azul, por causa dessa máquina leitora. Beleza? Isso. Aí ele vem falando aí, depois dessa parte do cartão, ele vem falando algumas regras de eliminação, né? Algumas regras de coisas que podem acontecer durante a prova que você vai ter direito ou não de fazer. Aí, por exemplo, ele fala assim, ó, que o candidato, primeira coisa, que ele vai ter que ficar lá na prova 50% do tempo. Então, significa que se a prova tiver duração de 4 horas, ele tem que ficar no mínimo 2 horas lá, não vai poder sair da sala. Mas isso aí é um item que a gente não é tão relevante. Você vai estar na sala lá, você tem no mínimo 2 horas, mas aquele candidato que se preparou, ele vai aproveitar o tempo necessário ali para ele fazer a prova, né? Vai aproveitar o máximo do tempo. Qualquer candidato que for flagrado com alguma coisa, algum indício, né, de cola, ele vai ser eliminado, né? Então, isso daí também é algo que chega a ser óbvio, né? Se aquele candidato tentar burlar o concurso público, ele será eliminado. Além disso, ele vai falando aqui, ó. Iniciada a prova escrita, não haverá mais esclarecimento, o candidato somente poderá deixar o lugar quando autorizado. E aí ele fala alguns casos específicos que ele vai poder sair da sala. Um caso desse é para utilizar o banheiro, né? Qualquer concurso que você tem direito de ir ao banheiro, você vai ser acompanhado, provavelmente até o banheiro com alguém do concurso, né? No caso aqui da Marinha. Você também vai ter direito de atendimento médico, caso você sinalize que você está passando mal. Então, se você estiver passando mal, você vai sinalizar que está passando e alguém vai te levar lá no médico. Provavelmente vai ter um médico lá na instituição. E também casos de força maior comprovados pelo fiscal. Então, se tiver alguma coisa que acontecer e o fiscal identificar que você deve ser retirado de sala, você será retirado da sala. Pode ser qualquer exemplo, às vezes uma intempérie, às vezes alguma coisa que pode acontecer no ambiente que seja necessário que todo mundo saia da sala por algum motivo. Tá? Então, isso daí o edital ele vai falar isso para quê? Porque ele está se respaldando, a Marinha está se respaldando para ti as regras, né? Mostrando as regras de quais condições, em que momento você vai poder sair da sala. E aí ele Isso. fala que os militares, os candidatos que são militares devem realizar a prova em trajes civis, então ele não exige aí que os candidatos que são militares vão fardados, né? Porque é uma regra que quando você é militar, quando você vai em uma outra instituição, você deve ir fardado, isso é regra. Mas no caso aqui, para a realização da prova, a Marinha retira isso. Você não precisa de fardado, você pode ir com o Isso. seu traje civil.
Rafael, sobre Pode. esse item aí, eu quero lembrar o pessoal que está entrando agora. Nós estamos discutindo aqui o edital de aprendizes marinheiros de 2021. Aqui as inscrições vão começar no dia 26 de maio e a gente está lendo o edital para tirar as dúvidas dos candidatos. E esse item 6.14, alguém deve estar se perguntando, mas poxa, como que alguém que já é militar vai prestar prova para virar militar? É porque, gente, é o Exatamente. seguinte, a prova de aprendizes marinheiros é para você seguir carreira. Esses militares aí no qual esse item 6.14 do edital está mencionando, são aqueles oriundos de recrutamento, daquele alistamento do Exército, no qual a gente tem a propaganda governamental todos os anos, que inclusive hoje em dia você se alista pelo aplicativo, só que não é esse tipo de coisa que a gente está tratando aqui. Aqui é um edital de concurso público, onde vocês passando, vocês vão seguir carreira. Então, o pessoal que está entrando agora, conhece alguém que está se formando na escola, homem ou mulher, tá, pessoal? No ano que vem, essa mesma prova que está sendo lida no edital aqui hoje, vai ter vaga para menina. Então, para seguir carreira para o resto da vida, servir a Marinha do Brasil. Então, homem ou mulher que você conheça que tem entre 18 e 21 anos, está se formando agora no ensino médio, envia o aviãozinho que a gente está lendo o edital para tirar as dúvidas. Muito bom, isso aí. Esse ponto é extremamente importante mesmo, porque a pessoa justamente pode não entender. Você falou muito bem aí que o que seria isso, né? As pessoas das forças, aqui também poderia entrar as forças auxiliares, né? Às vezes a pessoa até passou no concurso público da polícia ou do bombeiro e ela acha, Entra e na ela acha que é Marinha. mais interessante ela pertencer à Marinha, né? Então a uma força armada. Então, ela vai tentar a prova, sendo bombeiro, sendo militar, polícia militar, ele vai ter que, não precisa de fardado, e ele pode sim tentar essa outra prova, ele vai estar mudando ali de força, não há problema nenhum. Mas, normalmente, quem tenta essa prova é que esse item em questão vai tratar daqueles, como o Pagaini falou aí, do recrutamento. Isso. Aí Aí, o próximo ele item aí, Rafael, quer falar? pode falar. Tá, o próximo item aí, uma coisa também que eu não falei de alguns itens anteriores atrás, é o correto preenchimento dos campos onde você tem que preencher, onde o fiscal, a partir do momento que você entra na sala de aula para apertar o certame, no local designado, melhor dizendo, às vezes não vai ser uma sala de aula, pode ser um auditório. A partir do momento que você entra ali, você tem que seguir determinadas regras. Então tem uma regra aqui que pode te eliminar, que é a regra que você tem que fazer, rubricar a lista de candidatos participantes logo na entrada da sala do certame. E o que eu não falei lá em cima também, você tem que preencher nos lugares corretos o seu nome, o seu número de inscrição no seu cartão resposta. Ok? Então são itens eliminatórios e que o fiscal no dia da prova ele vai te explicar isso, ele tem por obrigação de explicar. Então cabe a você prestar atenção, né? É regra do edital, mas o fiscal vai explicar isso no dia. Cabe você prestar atenção no dia e assinar e escrever corretamente. E qualquer, como é que fala? Qualquer erro de escrita, né? Você tem que comunicar imediatamente. Por exemplo, você recebeu o seu cartão resposta. Porque o cartão resposta, gente, ele é distribuído antes, tá? Antes do fiscal entregar a prova escrita, onde estão as questões, ele entrega o cartão resposta para o candidato preencher o número de inscrição, preencher o nome. E vai ter um momento que o fiscal vai perguntar assim: todo mundo preencheu corretamente? Vai ser o momento que você vai, se você tiver dúvida ou se você preencheu errado, você vai ter que avisar. Por quê? Porque uma vez que ele te entregou o cartão e você errou e começou a prova, você não pode trocar mais. Não pode trocar mais aquele cartão. Outro ponto importante que é eliminatório é que nesse concurso de aprendiz, o candidato ele não pode levar a folha ou o caderno de prova para casa. E nem se ficar o tempo inteiro, nem se ficar o tempo inteiro do certame. Em momento algum, o candidato pode levar a folha de prova para casa. Ele não pode levar. Aí alguém poderia se perguntar, mas, poxa, como que eu vou conferir quais questões eu acertei? Porque vai ser divulgado o gabarito oficial depois. No final da folha no final do caderno de prova, tem um gabarito, um papel, onde você pode preencher, destacar e levar para casa. Que é um item que ele traz aqui nesse sub-item que tá no item 6. Isso aí. E aí ele vai falando agora, continuando, né, ele fala que é o seguinte, tem a questão dos últimos candidatos, que devem ficar permanecendo na prova obrigatoriamente no final da prova, isso é regra do concurso público, justamente para não... para que aqueles três últimos, né, tenha a certeza, né,
de que o fiscal não ajudou algum candidato que ficou no final, ou que não tem alguma coisa que possa burlar o certame. Então, nesse caso aqui, os três últimos vão sair juntos. Isso é uma regra que acontece em todos os concursos públicos. E depois ele vai falar o seguinte: quais são, como você pode ser eliminado? O que pode considerar você eliminado? O que pode fazer você ser eliminado? Se você iniciar a prova antes do previsto, se você der ou auxiliar alguém, se você utilizar qualquer material que não é autorizado, se você escrever seu nome, né, ou introduzir seu nome em algum lugar que não o local adequado para você colocar seu nome, se você continuar, tentar fazer a prova depois que a prova acabar, ou se você também cometer algum ato de indisciplina, comparecer no local, ele é repetitivo, né? Nós já falamos isso, mas comparecer atrasado, não chegar no horário adequado para fazer a prova. Não, então tem aqui, ele vai botando até o item J, né? Nós falamos aqui os principais, ele vai descrevendo aqui o que você, em que circunstâncias você será eliminado. E também, ele fala aqui, ó, no item 6.19, poderá haver revista pessoal por meio da utilização de detector de metais. Isso é comum, né, nos concursos públicos, para aquela revista, né, para ver se você está portando algum objeto que não seja permitido, como, por exemplo, o celular, ou às vezes está portando algum material eletrônico, que possa ali caracterizar que você está recebendo alguma informação que não é uma informação privilegiada, né? Então, você pode ser submetido a isso, então o edital já deixa claro que, caso necessário, você vai ser submetido a esse teste, podemos dizer assim. Também não será permitido adentrar nos locais de realização da prova os candidatos portando armas e tal. Então, ele vai descrevendo aqui algumas características que vão evitar que você não vai poder realizar a prova ou você será eliminado. Aí vamos lá. Isso. Rafael, aqui continuando aqui o item 6, tem um item importante aqui que muitas pessoas costumam confundir no dia da prova, que é o seguinte: às vezes o candidato como os candidatos são muito jovens, às vezes os pais os levam para a área do concurso. Mas esse item deixa muito claro o seguinte: olha, o acesso aos locais da prova será permitido somente a candidatos, gente. Então, quem está com o acompanhante, quem a esposa trouxe, a esposa não, desculpa, porque não pode ter esposa, né? Quem o pai trouxe, o tio trouxe, quem veio com A amigo, namorada. que não vai prestar o concurso, ele não pode, essa pessoa que está acompanhando o candidato, ela não pode entrar no local de prova. Do portão para dentro lá do quartel, da escola que for realizada aquela prova, só entra o candidato. Então, é um ponto importante. Logo abaixo Muito disso, bom. isso. Quer falar, Rafael? Não, esse item agora que você vai falar aí, eu acho que é um item. Olha que interessante. A Marinha, né, ela teve a preocupação de, no próprio edital dela, no certame, ela falar algumas características relacionadas ao Covid. Por quê? Porque o concurso público está em meio a uma pandemia. Então, neste ano vai haver a prova, como a gente está falando, e ela já se preocupou para falar algumas regras, algumas coisas relacionadas ao Covid. Então, se você for, quando você for fazer a prova, isso aí são pontos importantes relacionados ao Covid. Tanto que o título desse item, né, é Disposições Especiais do Covid-19. Aí ele vem descrevendo Isso. aí. Pode Então, continuar. esse é o item que eu ia falar para o pessoal que está nos assistindo aí para ligar o alerta vermelho. Por quê? Porque são itens que vão poder mudar um pouco as condições da prova. Que é o seguinte, ó, na possibilidade de restrição relacionada à pandemia, os candidatos distribuídos para a cidade poderão ser remanejados para outra cidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. O candidato ele se inscreveu para a cidade do Rio de Janeiro. E em virtude do número de candidatos inscritos ou da não possibilidade de um local no qual ele se inscreveu atender ele naquele dia do concurso, porque tem muitos outros candidatos, esse candidato ele vai poder ser remanejado. Então, o candidato, ao se inscrever, ele tem que ficar atento. Por quê? Porque a administração naval, ela, em virtude da pandemia, ela vai poder remanejar aquele candidato para a segurança dele mesmo, para evitar aglomerações. Isso é muito legal. E
As outras etapas do concurso, né? Além da etapa prática, elas também podem sofrer isso daí. Então, o candidato ele tem que ficar atento ali na página do certame o tempo inteiro. Essa é a verdade. O legal não, assim, é um ponto importante, porque quem não leu esse edital, ele pode até achar que isso é uma medida, né? Ele pode até não concordar com isso. Então, ele pode falar assim, poxa, mas estão me mudando de cidade, isso é um absurdo e tal, mas isso está nas regras do jogo. Quando você se inscrever, você está dizendo ali que você concorda com tudo isso que está escrito aqui. Então, se isso fosse alguma regra que você não julgasse não importante, todo edital tem um prazo para ser impugnado. E ninguém impugnou, então o edital está válido. O que significa isso? Que esse edital não vai poder ser mudado. Já passou um prazo lá para alguém mudar alguma coisa dele. Então você tem que saber disso. E por isso é importante, é muito importante o candidato ele ficar acompanhando as etapas do processo. A Marinha disponibiliza um site, nesse site ela vai botando ali todos os itens, os comunicados, as alterações, aonde você vai se inscrever, que é aquele site que nós já falamos, aonde você vai acompanhar se seu nome está lá, o local de prova, aonde você vai ter que ficar acompanhando. Então, quem está preocupado, todos os dias, ou com uma certa frequência, a pessoa tem que ficar olhando ali para ver se teve alguma alteração. Tem muita gente que faz o quê? Se inscreve e um dia antes vai lá ver o que aconteceu. Isso não é o ideal. O ideal é o quê? No período aí, entre a sua inscrição e o período previsto da prova, você tem que ir acompanhando, porque a prova pode mudar. A prova pode mudar assim, ó, não vai ser esse final de semana, vai ser no outro final de semana. A prova pode ser mudada dessa forma, porque a instituição ela tem essa livre arbítrio, né, para fazer isso daí. Assim como até agora ela já está descrevendo, ela pode até te mudar de cidade. Então, se você escreveu, como o Érico falou aí, para uma cidade como o Rio de Janeiro, você pode fazer até em outra cidade que o edital está prevendo isso aí. Muito bom. Isso. Sem falar, Rafael, que no próximo sub-item, nesse item 6 aí, ele fala que se o candidato ele se recusar a não cumprir qualquer medida de segurança contra a Covid-19, ele poderá ser eliminado. E nessa parte do edital, ele não traz especificamente qual medida. Mas, gente, Covid-19 a gente já está acostumado. É uma coisa que já tem anos, né, já podemos dizer assim, né, Rafael, que a gente está tendo essa pandemia. E existem restrições que a gente tem que cumprir. O uso de máscara, distanciamento social, né, não utilizar bebedouros de água coletivo, esse tipo de coisa. Passar sempre álcool em gel na mão, quando for oferecido, quando estiver disponível. Então, é sempre bom manter aí na cabeça que o fiscal ele vai chamar sua atenção caso você esteja descumprindo talvez ali um não uso de máscara, algo do tipo, e você tem que cumprir. Para quê? Para não ser eliminado. Aí, Rafael, logo depois desse item da Covid aí, nós temos aí o item 7, que é recursos da prova escrita. Galera, Deixa eu só falar um ponto aqui importante ainda do item anterior. Olha só, a Marinha, ela disponibiliza aqui, ela vai falar o seguinte, que você vai ter a sua temperatura, vai ser medida a sua temperatura. E aí você pode ficar preocupado, né? Isso é uma apreensão que as pessoas têm que vão chegar na prova, meu Deus do céu. E se eu chegar lá e eu tiver com febre, às vezes eu não tô com Covid, mas eu posso estar doente. O edital não fica claro, mas pela nossa experiência de Marinha, pela nossa experiência de concursos públicos da Marinha, você não será eliminado. Você vai ter condições de fazer a prova, mesmo que você apresente sintomas e sinais de Covid. Entretanto, você vai fazer o quê? Você vai ser deslocado, você vai ser separado, você vai fazer a prova num ambiente adequado, com todo o aparato médico ali necessário para você fazer a prova. Então, essa é uma preocupação que você não precisa ter. Você pode ir para a prova tranquilo, se você tiver com febre ou alguma coisa, é lógico, né? Isso daí é o caso daquela pessoa. Se você está com febre, você deve procurar o médico. Não estou dizendo isso, tá? Você está com febre, você está bem, você não está se sentindo bem, você deve procurar um médico, até porque é sério a situação, então você deve procurar. Eu não estou incentivando ninguém que convide fazer prova, tá? Que fique bem claro. Mas, às vezes, acontece de você lá no local de prova, por um nervosismo, alguma coisa, você está ali com uma temperatura diferenciada, você vai ter a possibilidade de fazer a prova, mas será feita em um local separado, onde você vai ter a condição ali necessária para fazer.
É isso aí, a preocupação da Marinha com os candidatos que se preparam durante até anos, podemos dizer assim. Isso. E a mesma regra vale para que a Marinha aproveita, né? Um procedimento que ela já usa, por exemplo, para candidatos que têm religiões que exigem certos tipos de vestimentas, que no dia do concurso não são permitidas. A gente não falou disso ainda, mas pode falar, se for o caso, alguém quiser tirar dúvida aí com a gente. Mas você utiliza do mesmo princípio, né, Rafael? Esses candidatos que usam vestimentas que não são permitidas, eles são separados e utilizaram a mesma coisa para a Covid. Mas já do Muito item bom. 7 aí, pessoal, pega a visão desse item 7 aí, recursos para a prova escrita. O que é isso? Esse é um item que é um item on demand, ou seja, é sob demanda, que é o item que você vai invocar se for necessário após a realização do concurso. Como que funciona esse item aí? Eu vou tentar resumir para vocês. Se você fez a prova escrita e tem certeza que em uma das questões você acertou a alternativa e a Marinha publicou no gabarito oficial que a resposta daquela alternativa é uma resposta que você não marcou, ou seja, o gabarito da Marinha está errado, você pode interpor recurso para aquela questão. Então, nesse item 7 aí, ele tem um procedimento necessário para você, candidato, interpor esse recurso e ser aprovado, tá? Você tem que colocar certos anexos, esse recurso ele tem que ir no prazo. Então, cabe ao candidato, após realizar a prova e destacando aquele gabaritozinho, que lembrando que você não leva o caderno, mas é também de prática que a Marinha publica essa prova lá no site do SSPM. Você com aquele gabaritozinho saindo do gabarito oficial, você comparando e tendo certeza, e comparando também com o caderno que vai ser publicado, você interpor o recurso. Quer falar mais alguma coisa desse item, Rafa? Acho que esse item é mesmo sob demanda, caso ocorra. É muito raro dar Exatamente. errado na correção de gabarito, convenhamos. Eu acho que dá para passar aí para o próximo item, item 8. No item 8, ele vai falar o seguinte, olha só, que interessante isso aqui. Ele vai falar o número de candidatos que vão passar para as próximas etapas. Então, aqui, a partir do item 8, ele vai começar a falar dos eventos complementares. O que são eventos complementares? Primeiro vai ter a prova escrita e os outros são chamados de eventos complementares. Então, classificado para os eventos complementares, vão ser feitos. Sempre isso é regra, tá? Isso é lei, na verdade. São 2 vezes o número de vagas. Então, se nós temos ali 750 vagas, vão ser convocados 1.500 vagas, 1.500 candidatos. Então, se você tiver ali a pontuação mínima que nós já descrevemos lá, que é acertar 10 pontos, né, em cada uma daquelas matérias, matemática, português. Se você tiver essa, que são 5 questões, você tirar 5 questões naquelas matérias e você está ali entre a classificação, aí vai ter uma classificação. Olha lá, cada um vai fazer a prova, vai ter a nota final. Aí eles vão olhar o quê? Primeiro, se você tem pelo menos 5 questões em cada uma das matérias. Se você não tiver, você já é eliminado. Agora, se você tiver 5 questões em cada uma daquelas matérias, você vai ser classificado. Aí vai ser de acordo com sua nota. Se você tem lá X pontos, o outro tem Y, vai ver quem é maior e vai ficar na classificação. E aí, quantos que vão passar para a segunda etapa? 1.500 pessoas. Então, se você ainda tiver lá, você for o 1.501, mesmo que você tenha a nota necessária, ou seja, o mínimo de nota, você não passará para a próxima etapa. Você será eliminado, porque você não está entre as vagas, que é 1.500 vagas. Sendo que também tem a questão da ampla concorrência e da cotas, né? Aquela reserva para candidatos negros ou pardos. Então, se você é ampla concorrência, são 1.200 vagas, que é o dobro das 600 vagas para as vagas para entrar, né, no concurso. 1.200 serão classificados. Então, assim, 150 vagas para negros ou pardos, 300 serão classificados. Isso. E aí depois ele vai falar o quê? Os candidatos que não são eliminados, né, serão dispostos em uma relação, como eu acabei de falar. E ele vem falando o critério de desempate. O que é o critério de desempate? Vamos supor que eu fui lá, fiz a prova e tirei 40 pontos. Então, das 50 questões, 40 não, 80 pontos, né? Eu acertei 40 questões. Então, das 50 questões, eu acertei 40, fiz 80 pontos. Vamos supor que o Paganini também tenha feito a mesma coisa que eu. Ele tenha feito 80 pontos, 40 questões. Então, nós estamos iguais, nós estamos juntos na mesma nota. Então, nós estamos, teoricamente, deveríamos estar na mesma posição. E aí ele vem falando do critério de desempate. Qual que é o critério de desempate? Primeiro, matemática. Aí vai ver quem tirou a maior nota em matemática. Vamos supor que nós tenhamos tirado também a mesma nota em matemática. Aí vai para o segundo critério.
português. Se tiver igual, para o terceiro, ciências. Depois, inglês. Então, se vai, cada matéria ela vai ter ali um critério para desempate. Primeiro, matemática. Se continuar empatado, português. Se continuar empatado, ciências. Se continuar empatado, inglês. E se tudo ficar empatado, a gente fez praticamente a mesma prova. Acertamos a mesma quantidade de cada matérias. Quem é mais velho vai receber vai Primeira receber colocação. vai ter referência com a colocação. No caso aqui, então, eu chutaria o Paganini e ficaria na frente. Tá salvo, tá salvo. Beleza. Então, vamos lá. Partindo aí mais adiante nesse item 8, Rafael, aqui nós temos no item 842, ele fala que o candidato ele tem a obrigação de saber e de comparecer no local e no horário, na data correta para os eventos complementares, tá? E o candidato ele vai ter uma tolerância mínima de 15 minutos. Que eventos complementares são esses? São os eventos após a prova escrita, tá? Que é no qual a gente vai começar a falar adiante. Beleza? Onde que vai ser divulgado isso? Isso daí vai ser divulgado no calendário de eventos do anexo 2 desse edital. Beleza? E vale lembrar também que a página do SSPM, a todo momento, a partir do concurso, ela vai ser alimentada com diversos documentos. E é esses documentos que o candidato tem que estar lendo para saber onde e quando comparecer nos eventos complementares, tá? E ainda mais em tempos de pandemia, né, Rafael? Porque os eventos complementares, como tem que comparecer um monte de gente que foi aprovado no mesmo dia, ou para apresentar documento, ou para fazer um teste físico, um teste psicológico, vai ter os horários ali bem estabelecidos. Então, o candidato ele tem que observar isso daí muito bem. E até a localidade também, né? Onde que ele vai ter que entregar, onde que ele vai ter que fazer, de repente, um exame, onde vai ter que fazer um teste psicológico, um teste físico. Porque, além da data pode ser alterada, às vezes o local também, porque devido à pandemia isso é mais comum. Antes da pandemia, você tinha ali os locais mais certos e as datas eram cumpridas rigorosamente. Hoje em dia, a cada semana pode haver alteração, a cada dia, na verdade, dependendo da classificação aí da pandemia, né, moderado ou outras classificações, você vai ter que, ali pode ter que sofrer alguma alteração na prova. Indo para o Vamos item lá. 9 aí, Rafael, é um evento complementar. Olha aí, ó. O item 9 é um evento complementar que vai garantir para a Marinha que o candidato ele tem vida ilibada, vida idônea, que é a verificação de dados biográficos. Na verificação, a Marinha vai verificar se aquele candidato ele respeita as leis por exemplo, o Estatuto dos Militares, as leis estaduais, para ver se ele está quite com as obrigações eleitorais. Nós falamos isso na live de ontem. O candidato ele já tem idade para votar, então ele tem que ter o título. Se já houver tido eleição antes da prova do certame, ele tem que ter votado. Se não votou, tem que justificar o voto. Então é esse tipo de coisa que a verificação de dados biográficos vai fazer, beleza? Aí vamos lá, exemplo. O candidato ele foi eliminado na verificação de dados biográficos porque não votou, não justificou o voto por algum motivo. Ele vai ter poucos dias ali para interpor recurso. Tem uma etapa de recurso explicada nesse item 9. Então, para o candidato que acontecer isso, e lembrar da nossa live, corre lá para esse item, ou entre em contato com a gente do Sou Marinheiro para a gente te ajudar a você interpor recurso. Tem um procedimento aqui. Muito bom. Eu acho que fechou esse item, né? Vamos falar do item 10, então. O O item item 10. é um item muito sob demanda, esse item de verificação de dados biográficos. É um evento complementar que, se não me engano, Rafael, o candidato ele nem comparece. Isso é feito pela própria Marinha. Ele não comparece e ele nem precisa de entregar nenhum documento. Na verdade, o que é essa verificação? A própria Marinha ela vai consultar lá nos órgãos competentes a sua vida mesmo. Se você tem algum envolvimento com alguma coisa, se você tem algum processo que você tem que ser eliminado, que você não possa fazer parte da instituição. Então, ela vai fazer aquela verificação ali e caso ela identifique algum problema, ela vai te eliminar e você vai ter alguns dias para poder recorrer e poder entender por que você foi eliminado. Mas, de modo geral, ali é um processo interno, né, que a gente chama. A Marinha mesmo vai fazer, é só ficar esperando para ver se seu nome está ali direitinho, se você não teve nenhum problema nesse sentido. O próximo já é um item que vai depender um pouco mais de você, que são o quê? Que é a inspeção de saúde. Lembrando, galera, que todos esses itens complementares, essas verificações que a gente está falando, todas elas
são verificações eliminatórias. Então, ou você é apto ou você é inapto. A classificação já foi. Então, você vai, se você é o 1.500 lá na vaga, você não vai subir para o 1.499. Você só vai subir, na verdade, se alguém lá em cima for eliminado por algum motivo. Você tem condição de subir se for eliminado. Se ninguém for eliminado, você vai manter na sua posição. Você não tem como alcançar os outros, porque é só apto ou inapto. Então, a inspeção de saúde, ela vai ser o quê? A inspeção de saúde, como eu falei, é caráter eliminatório e é uma perícia. Então, o que a Marinha quer aqui nesse item? Ela quer verificar se você tem as condições físicas necessárias para assumir uma função de militar. Então, ela vai ali olhar, vai ter uma junta de saúde, essa junta de saúde ela vai avaliar ali os seus exames necessários, ela vai olhar ali se você tem a saúde necessária. Lembra lá atrás, nós falamos lá ontem sobre um pré-requisito como, por exemplo, a altura. Então, é nesse instante aqui que ela vai lá ver se você tem a altura correta, se você tem a altura lá necessária para poder ter, assumir o cargo ali de militar. Então, o que eu acho que, se eu não me lembro, era 1,54 m, o mínimo até 2 metros, né? Então, se você, é nesse momento que vai ser identificado se você tem ou não esse requisito. Exatamente, Então, Rafael, também, exatamente. E lembrando, na inspeção de saúde, pessoal, a Junta Regular de Saúde, ela vai verificar poucas coisas, na verdade. O candidato, no dia da inspeção de saúde, ele tem que estar de porte de todos os exames relacionados no item 3 do anexo 5 desse edital. Então, é de responsabilidade do candidato levar, não é a Marinha que faz. Beleza? Então, o candidato ele vai chegar na Junta de Saúde com todos esses exames. E lembrando que tem alguns exames lá, depois você dá uma lida lá. Mas deixa isso para depois que você passar no certame, tá? Não calma, não lê agora não. E quando você passar no certame e você vai saber que você tem que fazer a inspeção de saúde, corre lá e vê que alguns exames eles têm data de validade. Por exemplo, exame de urina, alguns outros exames lá têm data de validade. Mas como é que acontece essa inspeção de saúde? Voltando. O candidato ele vai levar esses exames e a junta vai também analisar esses exames, além daquelas coisas que o professor Rafael falou. Então tem que estar com os exames na mão, pessoal. Não pode dar mole de faltar algum exame. Além disso, no dia da junta de saúde, tem uma autodeclaração lá, umas perguntas que a junta pode te fazer e ela pode te exigir novos exames. E para esse tempo de realização de novos exames, é óbvio, o certame vai te dar mais um tempo para você entregar. Um ponto importante aí é o seguinte, que o Paganin falou que para você não se preocupar nesse momento, realmente você não tem que se preocupar. Mas também você não pode deixar de se preocupar quando você passar, né? Porque o que acontece, às vezes a Marinha ela não dá um prazo muito grande. Eu já vi isso acontecer, ela não dá um prazo muito, muito grande para você fazer os exames. Ela lança a classificação e daqui a uma semana você tem que estar com os exames prontos. Às vezes isso acontece. Então, se você fez sua nota, você identificou lá que você está dentro das vagas, você já pode começar a pensar em fazer seus exames, entendeu? Você fez a prova, tirou uma boa nota, saiu a classificação. Você está lá, estou lá entre as vagas. Já pode começar a se movimentar, ainda mais que hoje em dia, né? Tudo é marcado, exames você às vezes tem uma demora, às vezes você tem que se preparar para poder fazer o exame. Então, você tem que ir já pensando ali. Fez a prova, teve uma boa nota, acha que dá para classificar, classificou, já começa a se preocupar. Mas é claro, você tem que primeiro fazer a prova, como o Paganini falou aí. Exatamente. E eles são todos agendados. Pode falar. Essa verificação ela é agendada. Então você tem que ficar sempre de olho lá no site, como eu falei, para ver que dia que vai ser agendado a junta para analisar seus exames. Rafael, já estamos em 50 minutos. Você acha que dá para falar sobre o TAF? Vamos falar sobre o TAF, eu acho que dá sim. Vamos lá. Você quer falar ou eu falo? Posso começar. O que é o TAF? É o teste físico, né? Teste de aptidão física. O que é esse TAF que vai fazer? A Marinha ela está selecionando pessoas para serem militares. E um dos pré-requisitos para o militar, e isso vai ser ao longo da sua carreira toda, nós fizemos uma live só sobre a carreira militar, você vai ser exigido da sua parte física. Então você tem que estar ali conseguindo ali se exercitar, você vai ter que conseguir correr, conseguir nadar. Então a Marinha ela já seleciona logo no processo seletivo, ela já vai ali tirar aqueles candidatos que estejam fora de forma, ou aqueles candidatos que tenham dificuldade
de executar alguns exercícios. Então, ela vai falar justamente o TAF é um processo eliminatório também, que você vai ter que cumprir alguns requisitos no que tange ao quê? Ao teste aptidão física. Então, ele vai ver se você tem ou não aptidão física. E aí ele vai falar, ó, o TAF será constituído das seguintes provas. Quais são as provas que vão estar no TAF? A prova do TAF é natação e corrida. Basicamente são esses dois. Então, natação, corrida. Você vai ter que saber nadar e você vai ter que conseguir correr. Observe o seguinte, nós vamos estar lendo, vou estar mostrando para vocês agora os detalhes de cada uma dessas provas. Mas se você pretende fazer a prova da Marinha e você não consegue nadar e não consegue correr, isso deve incluir na sua preparação. Além do estudo que você vai fazer para a prova, você tem que se preocupar com isso. Porque ninguém consegue aprender a nadar, ninguém consegue correr da noite para o dia. Então é algo Isso. que se você não tem essa aptidão, se você não tem não consegue fazer isso, eu acho muito importante você, junto com os estudos, já ir se preocupando com essa etapa. Porque aquele cara que estuda, que se dedica, a chance dele passar, né, ele tem que acreditar que ele vai passar. Então ele tem que acreditar que ele vai participar dessa etapa, então ele já tem que se preocupar com isso também, tá? O teste, a diferente ali do que o Paganini falou da questão da saúde, eu acho que o teste físico é algo que a pessoa tem sim que se preocupar já desde o início, para ela já ir se preparando, porque no máximo que vai acontecer, vamos supor que você não passou, que você vai tentar no ano que vem. Você está praticando exercício físico, isso não vai te fazer mal nenhum, muito pelo contrário, vai te trazer ganho. Então eu sugiro sim você fazer teste, uma preparação física também. Que Concordo ajuda. plenamente, concordo plenamente, Rafael, o que você está dizendo. O candidato ele tem que se preparar, não exagerando nos exercícios, mas sempre que tiver Claro. um tempo, praticar uma corrida, praticar uma natação, porque esse TAF, pessoal, como é que ele vai funcionar? Ele tem tempo, tá? O tempo para natação o candidato ele tem que nadar 50 metros com no máximo, perdão, 1 minuto e 30 segundos. Então, são 50 metros de natação, não é muita coisa, mas o candidato que não sabe nadar ele tem que se preparar. Então, o candidato ele tem ali no máximo, ele tem que fazer esses 50 metros em 1 minuto e 30 segundos. Não tem modalidade para natação, não precisa ser nado Isso que eu ia falar. borboleta. Então, não tem modalidade, tá, pessoal? O candidato ele pode ir da maneira como ele quiser, ele tem que nadar e fazer os 50 metros em 1 minuto e 30 segundos. Ele tem que se deslocar na água. O que, que ele vai fazer para isso? O Exatamente. problema Então, dele. Se ele vai nadar então, o pessoal que cachorrinho, está poça, desanimado, então, o pessoal que está o desanimado, negócio eu não sei nadar. Não se preocupa com isso. Deixa para aprender a isso. nadar quando entrar, pessoal. Entendeu? Deixa para aprender a nadar quando entrar na marinha. Porque O no negócio teste é de... passar. O Exatamente. O negócio é negócio é passar. atravessar a piscina no tempo certo. O que, que você vai fazer ali? Você vai meio que se afogando, mas vai andando, tá certo. Tem que só meio cuidar do relógio. Tá tranquilo. Exatamente. E a corrida, Rafael, são 2.400 metros no tempo máximo de 14 minutos e 30 segundos. Aí correr, todo mundo sabe, gente. Correr é uma coisa mais tranquila. Não é como nadar, que às vezes um ou outro não vai saber. Então é só preparar o condicionamento ali pulmonar, o condicionamento muscular, que a pessoa vai conseguir fazer o TAF na parte da corrida sem problema nenhum, sem problema algum. E esse Olha que item, ponto. Rafael, ele traz mais alguns detalhes, mas são coisas que no dia da prova o candidato ele vai ficar sabendo. Isso, só falando um pouco da corrida aqui, ela também não especifica se você vai correr, se você vai andar. Ela fala o quê? Que você tem 30 minutos para percorrer. Olha, ela fala assim, ó, correr o percurso, na verdade, correr, né? O ato de correr, você vai ter que se deslocar ali 2.400 metros em 14 minutos e 30 segundos. Para a galera aí que pratica exercício físico, a gente que pratica exercício físico, é tranquilo, não é uma prova complicada, não é uma prova que exige um exímio corredor ou um exímio nadador. É bem tranquilo, é uma prova tranquila de ser feita, desde que você esteja minimamente preparado, né? Então, se você tem a necessidade, se você tem a intenção de fazer a prova, já faz um teste, vai lá dar uma corrida, ver se você consegue completar, já vai pensando também na natação, ver se você consegue deslocar. Se você nada, você já pode ficar tranquilo. É bem fácil, você vai conseguir bem antes disso, bem antes desse tempo. Agora, se você não nada, tenta ali ver um cachorrinho ali naquele minuto, para ver se você vai conseguir Isso aí. safar. E tá tranquilo. Safou, beleza, fechou. Você pode passar que tá tranquilo. Isso. Eu acho Rafael, que... calma aí. Para fechar, cara, tem uma parada importante que a gente tem que falar do TAF.
O candidato, pessoal, para fazer o TAF, ele tem que levar um atestado médico, tá? Tem que levar um atestado médico assinado por um médico com CRM, dizendo que ele está apto para fazer esse teste, tá? A Marinha, ela coloca isso para a segurança do candidato, para o candidato não chegar lá e passar mal, entendeu? Um candidato despreparado chegar lá e passar mal, ter um ataque cardíaco, algo do tipo. Então tem que passar para um médico previamente, beleza? Mas lembrando, Rafael, a Marinha, ela dá todo o suporte. Tem ambulância no dia do TAF, enfermeiro, médico, todo mundo preparado ali para dar qualquer atendimento para o candidato que passar mal. Então, não há preocupação também em relação a isso. Eu acho que é isso, né, cara? Vamos encerrar? Acho que fechou. Só para finalizar, eu acho que esse ponto que você acabou de falar, só um detalhe pequeno, é o seguinte, que quem tem que correr atrás é você, tá, desse atestado médico. Então você viu lá que seu nome está classificado, é o mesmo item da inspeção de saúde. Você já tem que, ó, poxa, fui classificado, vou fazer o TAF. Então eu já vou correr atrás aqui do médico para ele já me dar esse atestado, já vou marcar uma consulta, não vou deixar aqui rolar, porque senão você vai ser eliminado por uma bobeira, que é esse teste físico aí. Por isso que é importante você estar ciente de tudo isso daí que a gente está falando, por isso o intuito da live. Eu acho que fechou, né? Eu acho que a gente conseguiu aí bastante itens aí do edital. Chegamos até praticamente finalizando, né? Falta ainda falar um pouquinho da inspeção de saúde, verificação de documentos, e eu acho que depois aí já vai ser a parte da matéria, a parte dos anexos. Então, eu acho que conseguimos aí abraçar bastante o edital. Beleza? Show de bola. Show de bola, show de Então, bola. fechou. Um grande abraço aí para todos aqueles que estão assistindo, aqueles que acompanharam. Nós vamos estar disponibilizando mais uma vez a live também, assim como todas as outras. E fiquem atentos aí que nós teremos outras lives ao longo aí da semana para você acompanhar. Fechou? Show de bola. Grande abraço, pessoal. Valeu. Boa grande prova. Abraço. Abraço.